Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conta Psi. Estou muito feliz de estar recebendo aqui você em mais um episódio. Estamos trazendo aqui um assunto que, assim, confesso que é uma demanda na minha vida pessoal também e eu sei que vai fazer muito sentido para vocês. O tema de hoje é como ter conversas difíceis. Eu sei que em muitos momentos a gente acaba se esquivando desses momentos, dessas situações, mas é algo que é necessário muitas vezes. Então, achei pertinente também a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? E aproveitando, quero agradecer os nossos apoiadores do podcast. Temos a Nox Estilos, que é responsável por toda a parte de acessórios aqui do episódio. Temos também a Bela Flor, que é responsável pelo meu figurino. E também o Salão Malibu, que entrega aí estética e beleza da forma que fizer sentido para você, tá? Muito obrigada pelo apoio de vocês. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar sobre esse tema que muitas vezes a gente sente sem dificuldade e às vezes o desconforto ele é tão grande que a gente prefere se esquivar. Então, como ter conversas difíceis? Quando eu pensei nesse tema, eu lembrei do livro, né? Logo vem esse livro na minha mente, que é o livro da CNV, Conversa Não Violenta. Esse livro ele é escrito por um psicólogo que ele é terapeuta de casais e ele vai trazer toda uma perspectiva mais técnica, né? A partir das vivências também que ele tem em consultório. Mas, em paralelo a esse livro, temos também o livro Conversas Corajosas, da Elisama, se eu não me engano. E aí ela vai trazer uma linguagem assim mais despojada, mais gente como a gente. Então são dois livros potenciais que eu indico a vocês, tá bom? Para leitura. E aí, a partir desses dois livros, eu pensei em trazer aqui alguns tópicos para a gente pensar. Esses tópicos, por que eu trouxe eles necessariamente? Porque foram tópicos que fizeram diferença para a minha vida. Então, quero compartilhar também com vocês. Espero que faça sentido. Primeiro ponto, para ajudar a gente no momento de uma conversa difícil. Inclusive, recentemente, uma pessoa próxima, né, me perguntou: nossa, eu preciso muito conversar com uma pessoa, estou percebendo que ela está tendo alguns comportamentos inadequados. Como eu vou conversar, né, com essa pessoa? Como que eu vou administrar? Eu não sei o que eu trago, o que eu não trago. E aí, eu me lembrei desses dois livros e, quando eu conversei com a pessoa, super fez sentido. E o primeiro ponto aqui é: eu estou disponível realmente para ouvir o outro também? Porque o que acontece, e muitas vezes, gente, a gente sente um incômodo, a gente sente a necessidade de ter uma conversa difícil com alguém e, às vezes, a gente não está disposto a ouvir. O nosso intuito, muitas vezes, é o quê? Que o outro nos ouça e ele concorde com a gente, que ele mude de opinião, e não necessariamente é isso que vai acontecer, não necessariamente não é o ideal que a gente espere isso, coloque essa expectativa. Inclusive, em tópicos posteriores eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então é importante você avaliar e perceber se o seu objetivo ele está pautado restritamente em que o outro concorde com você, porque senão você está suscetível a se frustrar, e aí depois você pode, né, ai, não era para ter conversado, tá vendo? Mas isso vai muito aí a gente volta, né, como em outros episódios eu comentei. Qual a minha intenção, o que eu estou buscando ali naquela conversa? O que eu espero? E é um momento ali para você ter uma oportunidade, né? Nesse momento é você se escutar. Eu preciso, de repente, ser ouvida um pouco. Então, às vezes, a gente está tão afobado, tão aquém ali que o outro ouça a sua versão, de expressar a sua inquietação, sua chateação, que às vezes você não está com disponibilidade para ouvir. Você não está com uma escuta atenta. E é o momento da gente reconhecer, não, eu preciso ser ouvido. E assim, nesse processo, é importante, que é um último tópico que eu vou trazer aqui, que é em relação à humildade, é importante a gente reconhecer
e até comunicar ao outro. Acho que a sinceridade nesse momento é importante, né? Então, assim, olha, nesse momento eu não tô com muita disponibilidade para te ouvir, mas eu precisava primeiro ser ouvida para me descarregar, para me regular emocionalmente. E em um segundo momento, eu me comprometo a te ouvir também. É esse jogo de humanização, né? Eu sou uma humana diante de outro humano. E tudo bem ter essa troca e se permitir estar vulnerável a ele. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou disponível também? Eu estou com essa disposição para ouvi-lo também? Eu acho que é uma avaliação prévia antes de chegar nesse outro. O segundo ponto é alinhe as suas expectativas sobre essa conversa. Como assim? É algo que, inclusive, eu experimento muito assim na pele, gente. O que é muito comum acontecer? Eu vou conversar com uma pessoa, eu crio uma expectativa de que o outro vai receber bem, que ele vai concordar comigo, ou que ele vai mudar de opinião. E o intuito de uma conversa difícil, né, ou uma conversa corajosa, como a outra autora gosta de chamar, não é que o outro mude de opinião ou concorde com você. Esse é um ponto alto que a gente precisa entender. Porque muitas pessoas chegam no consultório para mim, por exemplo, com um processo assim já padronizado, né? Um vício de o quê? Eu ouço algo, gera um desconforto e eu engulo. Às vezes a gente tem um bloqueio, e aí ao longo da nossa vida, por conta da criação, a gente não aprendeu que a gente poderia assim, se expressar, opinar nas situações, então a gente acaba estando nesse lugar de ficar lá. Na psicologia, inclusive, a gente tem um termo para isso, que se chama retroflexão ou deflexão, que é quando a gente decide, ao invés de se expressar, a gente engole. Isso não faz bem. Por que eu estou trazendo esses conceitos aqui? Porque quando a gente vai ter uma conversa corajosa, uma conversa difícil, o primeiro compromisso que a gente tem que ter, não, ou expectativa, não é com o outro, e sim com a gente mesmo. Quando eu digo realinhar as expectativas, é que, ao invés da expectativa esteja direcionada para o outro, a expectativa seja direcionada para mim. Por quê? Eu sou a primeira interessada a me sentir bem, a alcançar um bem-estar, né? Depois, quando eu for dormir, eu não vou ficar pensando, nossa, eu deveria ter dito tal coisa, eu deveria ter feito isso e tudo mais, esses deverias, nessa cobrança que muitas vezes surge. Então, não é sobre como o outro vai receber, porque como ele vai reagir fala sobre ele. Mas o que isso diz sobre mim? Como que eu vou ficar depois dessa conversa? Às vezes é aquela situação, aquele tema que está entalado ali. Eu precisava falar sobre isso. E aí, quando a gente fala de realinhar as expectativas, o primeiro, a pessoa principal que você deve ter esse compromisso é com você mesmo. Em segundo momento, é a consequência, né? Como que o outro vai reagir, se ele vai concordar, acolher, vai ficar zangado, mal-humorado, é outro. Mas se a sua expectativa estiver em você, nesse compromisso consigo mesmo, o que o outro, como o outro vai receber, não vai ter tanto impacto assim, percebe? E aí a gente evita uma certa frustração, tá? Então, só para frisar, o primeiro compromisso de expectativa é com a gente mesmo. O terceiro ponto é pontuar sobre o comportamento e não sobre a pessoa. O que acontece muito, gente, é o quê? Quando a gente vai chamar alguém para uma conversa, a gente tem o costume de: nossa, você é bagunceiro, você é mal educado. Quando eu falo você é alguma coisa, eu estou ferindo a identidade daquela pessoa. E aí, o que acaba acontecendo? O que é o normal de acontecer? Se eu falo você é isso ou você é aquilo, aquela pessoa entra no lugar reativo. A pessoa, você está ferindo a identidade dela. E o ideal que esse livro ele traz, essa perspectiva, é que ao invés disso, a gente reformule essa fala, tomando cuidado e apontando ali, ponderando o comportamento dela. Quando? Por que tem tanta diferença, né? Qual é o impacto disso? Porque a pessoa ela não vai se sentir ofendida nesse lugar, ou talvez não na mesma proporção, porque você não está definindo ela como bagunceira,
mal educada, grossa, né? Então, ao invés disso, nossa, fulano, tenho percebido que você está com um humor mais elevado, você tem estado mais grosseira, respondendo atravessado, ou, por exemplo, tenho percebido que você tem estado bem bagunceira, está acontecendo alguma coisa, né? Essa pessoa não era assim, você não era assim. Então, quando você direciona para o comportamento, não é algo que fica tão inflamatório ali e a pessoa não se sinta, talvez, nesse lugar de ofensa, tá? Até um ponto que eu me lembrei aqui, para não esquecer, é que é comum que, por conta também da nossa cultura, criação, há um significado cultural de que conversa difícil venha no lugar de ofensa, né? Como se você não, de repente, não quisesse ter aquela pessoa mais na sua vida, que você está ofendendo ela. Quando, na verdade, uma coisa assim para a gente ter claro aqui antes até de ter qualquer conversa difícil, se eu me proponho a ter uma conversa, né, depositar ali, investir um tempo com aquela pessoa para a gente pontuar o que está legal, o que não está legal, o que você não gostou, é porque você minimamente tem interesse de continuar nutrindo aquela relação. E toda relação precisa de manutenção. Então não tem como relações, desde amorosa até amizade, familiares, se manter, se sustentar por muito tempo sem diálogo. Então, a gente vai precisar de manutenções. E a conversa difícil é um ponto alto aqui para que essa manutenção ela aconteça. Tá? O próximo ponto, quarto tópico que eu trouxe é não iniciar a conversa com falas que apontam o dedo para o outro, e sim que traga ele a entender como você se sente com a situação. Essa é uma das principais técnicas da CNV, da comunicação não violenta. Qual a ideia aqui? Que você não inicie conversas ou levante tópicos em que a sua fala seja apontando para o outro. E sim que você consiga trazer com que esse outro se coloque no seu lugar e entenda como você se sinta. Então, por exemplo, você foi grosseiro, você me maltratou, você me desrespeitou. Quando eu faço isso, e se a gente for, de fato, ilustrar, vamos supor que eu aponte o dedo para você e traga uma fala como essa, você vai se armar. Esse é o natural, né? A gente acaba, o nosso instinto é o quê? Se defender. Peraí, né? Você está falando que eu sou tal coisa. Ao invés disso, você pode mudar, por exemplo, fulano, eu me sinto, até ele traz uma regrinha no livro que é, quando você faz X, eu sinto Y. Então, por exemplo, quando você eleva o seu tom de voz, eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto vulnerável. Isso me leva para lugares... isso é como um gatilho da minha infância, porque a minha criação, toda vez que o meu pai ou minha mãe elevava a voz, em seguida vinha alguma agressão, enfim. Então, assim, sempre trazendo esse ponto. Fulano, quando você faz isso, eu me sinto de tal forma. Não, isso não quer dizer que vai isentar que o outro, ele talvez receba ainda assim mal aquela sua fala, ele se sinta ofendido, mas a gente consegue minimizar os danos quando a gente se propõe a se perceber e ser cuidadoso nessas falas. Então, assim, como que você está falando com aquele outro? E eu acredito muito que quando a gente fala, né, sobre manutenção nas relações e o dialogar, o respeito é a base de tudo. Então, às vezes, a gente pode... O conteúdo do que a gente está falando é válido. Você tem razão, né, na sua chateação, no que você está indagando ali. Mas, às vezes, a forma como você se expressa acaba fazendo você perder a razão. Porque você acaba sendo ofensivo e desrespeitoso. Então, assim, até um ponto que eu não incluí aqui, e é importante eu frisar, é que, gente, evitem ter conversas difíceis, assim, que gerem desconforto, no momento ali, à flor da pele, né? Para que você evite. Eu até em sessão gosto sempre de separar com os meus pacientes. A gente tem o nosso modo de funcionar racional e temos o modo emocional. Quando a gente está muito chateado, a gente está com raiva ali, está com aquela emoção, a gente está com o nosso modo emocional totalmente ativado. Então, para eu conseguir manejar
de repente, ali, ter um autocontrole é muito mais difícil. Então, assim como em outros episódios eu já frisei aqui, estou em um momento mais emocionado, estou mais tendencioso a agir por impulso? Respira, conta até 3, até 10, ou até espere o dia seguinte. Essa técnica de esperar o dia seguinte, inclusive, ela é imbatível, porque assim, é um novo dia, você vai ter descansado, você já não vai estar com o modo emocional tão ativado, e aí o seu modo racional, ele vai conseguir facilmente agir ali e conseguir te direcionar, pensar melhor, qual é o tom que eu vou falar, o que necessariamente eu quero dizer para essa pessoa e como eu vou dizer, tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante. E eu até coloquei aqui uma frase que eu gosto muito, que é: boas conversas criam pontes e não muros. Toda conversa é necessário que o intuito dela principal seja justamente de ser resolutiva, resolver, esclarecer as coisas e não criar mais intrigas. Se vai por esse caminho, é porque você acabou ali ou não gerindo bem, ou vocês não conseguiram levar aquela conversa da forma mais saudável possível. Então, sempre pense nisso. Conversas devem gerar pontes e não muros. Para o último tópico, eu trouxe aqui, quero falar um pouquinho sobre humildade. Por que eu trouxe, e eu acho importante a gente trazer esse tópico? Porque, gente, pedir desculpas contribui muito para aquela situação. Nas relações, na sua maioria das vezes, quando tem algum conflito, ambos acabam tendo responsabilidades ali. Dificilmente é só uma pessoa que tem ali uma responsabilidade por aquilo. Então, se perceber, tá, eu tô indo conversar com essa pessoa, eu quero fazer essa manutenção da nossa relação porque ela é importante para mim, ela tem um significado e eu acho que vale investir, tudo bem, mas se reveja. Tá, mas e eu, né? O que eu tenho contribuído também para que essa relação ela não vá bem, que ela tenha tido esses ruídos, esses nuances. Se perceber e reconhecer esses pontos falhos, né? E chegar para essa pessoa, mais do que levantar os pontos que te incomodam, e no final falar, olha, e eu reconheço, também quero pedir desculpas por tal e tal postura, por aquela fala. Eu sei que eu não me expressei bem, se eu voltasse atrás, eu não teria feito dessa forma. Vai fazer com que a pessoa, né, contribui, né, não é uma regra, como eu disse, mas contribui e facilita para que a pessoa, se ela estiver armada, ela vai se desarmar. E aí ela é um convite ali emocional para que vocês fiquem de igual para igual. E não o outro sendo superior ou você sendo inferior ou vice-versa. Mas ali é uma conversa de igual para igual, de humano diante de outro humano. Somos limitados e nós erramos. Então, reconhecer isso, deixar o orgulho de lado, é fundamental. Bom, gente, chegamos então ao final de mais um episódio. Quero saber de vocês, como é que foi esse episódio para vocês? Vocês acham que contribuiu? Eu percebo assim que é uma demanda que é um desafio assim na minha vida pessoal e eu tenho buscado muito colocar esses pontos em prática. E quando a gente consegue colocar, apesar de muitas vezes ser desafiador, faz muita diferença. Traz aquela sensação de leveza, nossa, estou conseguindo ser mais clara, estou conseguindo aqui pontuar o que me deixa desconfortável. Gente, para a gente ter uma vida mais leve, contribuir para a nossa saúde mental, tem certas demandas que a gente pode manejar, a gente pode filtrar. Às vezes a gente carrega demandas na nossa mochila aí da vida que, se a gente for peneirar, muita coisa dá para a gente tirar. Mas, devido a significados, a nossa história, criação, crenças, a gente acaba retroalimentando essas demandas. E eu achei pertinente esse tema porque acredito que muitas pessoas, assim como eu, sentem também essa dificuldade, tá? Muito obrigada por você que ficou comigo até o final desse episódio, gente. Espero que tenha sido bom, que tenha agregado na sua vida e que tenha sido aconchegante, tá? Não esquece de me seguir lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, andressafernandes.psi, e também
o Instagram do nosso podcast, meconta.psi, tá? E até o próximo episódio. Tchau!